Estamos de volta. Me diz uma coisa. Por que será que a gente sempre acaba fugindo da dieta? Até consegue levar uns bem certinho por um tempo, mas numa oportunidade qualquer, a gente acaba dando aquela escapadinha, né? Quem fala sobre esse assunto com a gente é o Lucas Penteado, que é especialista em ciência da felicidade. Claro, comer é felicidade, mas por que será que a gente faz isso com o cérebro? Lucas? Vamos lá, Elaine. A primeira coisa que a gente tem que pensar é por que a gente sente fome? O que leva a gente a sentir fome? Então, o nosso cérebro está com a fome intrinsecamente ligado à questão da sobrevivência. Então, o nosso cérebro sempre manda a resposta de que você está com fome para que você consuma alimentos e reserve energia para que você possa fazer as suas atividades do dia a dia. Só que as atividades mudaram. Então, o nosso cérebro ele ainda manda a mensagem de que a gente precisa consumir muito, porque a gente precisa caçar, a gente precisa correr, a gente precisa fazer essas atividades. Então, essa memória ancestral nos leva a essa grande necessidade de alimento. Porém, com as nossas atividades cada dia mais estáticas, essa necessidade não tem feito sentido. E aí a gente tenta usar alguma forma de fugir disso, mas a gente não consegue porque o cérebro sempre manda essa mensagem. A gente está falando agora de neurociência, né? A gente estava falando com a professora de nutrição e estava falando dessa ansiedade, que entra justamente nesse campo, né? Isso, exatamente. Quando eu tenho uma ansiedade, normalmente eu tenho uma angústia ou algo que está me incomodando. E o comer, ele libera dopamina, que é prazer. Então sempre que eu tenho prazer, eu mascaro dor, eu mascaro tristeza. Quando a pessoa está muito triste, ela faz o quê? Ela foge para a comida, porque naquele momento ela está comendo, ela está sentindo prazer, e quanto mais calórica a comida, mais prazer ela libera. A quantidade de açúcar na comida, ela é diretamente proporcional ao prazer que ela libera ao ser humano. E a pessoa que se acostuma demais com o açúcar precisa ter cada vez mais para cada vez ter mais prazer. É realmente um vício. E é preciso estar muito atento a isso, né? Justamente para não entrar nesse ciclo aí, né? Vicioso. Exatamente. Você precisa ter atenção e saber por que eu estou comendo dessa maneira. Qual o motivo de eu comer dessa maneira? Muitas vezes eu estou comendo porque eu estou em desequilíbrio emocional. Isso pode acontecer em vários momentos, né? Eu mesmo passei por isso durante 3 anos na minha vida, que eu tinha um desequilíbrio emocional por causa de uma empresa que estava em processo de dificuldade. E o que eu fazia à noite? Eu ia e buscava prazer, buscava me livrar dessa dor de ter algo que não está funcionando. Então, durante esses 3 anos, foi aumentando o peso. Por quê? Porque estava sempre procurando algo para dar prazer. Quando eu tomei as rédeas e falei, não, preciso mudar isso aqui, eu comecei um processo inverso, né? Esse processo que eu pretendo terminar no final desse ano. Mas a gente começa um processo inverso de olhar para dentro de si e falar, olha, não faz tanto sentido assim você libertar-se da tristeza usando a comida. Você precisa aprender a libertar-se da tristeza usando outras atividades. E aí você vai ter melhores resultados. Aliás, assim, a gente sempre vê, né, nos filmes, a mulher tá triste, terminou com alguém, tá comendo um pote de sorvete e tal, e vem no TV. TV é uma coisa que atrai um pouco isso? Eu acredito que sim, porque quando a gente tem uma assimilação daquele método, né, da pessoa comendo alguma coisa de frente à TV, a gente começa a utilizar isso como um referencial. Tudo que a gente vê, tudo que a gente passa na vida serve como referencial e fica no nosso subconsciente. E as pessoas às vezes dizem, mas eu fiz isso sem perceber. Né? Sem perceber não significa sem querer, significa com querer subconsciente. Eu guardei aquela imagem da pessoa se matando no sorvete para eu usar um dia que eu precise, um dia que a tristeza estiver muito grande e fazer isso funcionar. É legal a gente falar também que as pessoas às vezes elas tomam medicamentos para emagrecer. E o medicamento acaba deixando de funcionar depois de um tempo. Porque, como a alimentação é um processo nosso de sobrevivência, o nosso corpo ele começa a eliminar esse medicamento, dizendo, olha, está inibindo sua fome, isso pode te matar. Isso pode te levar à morte. Então, até os medicamentos, eles têm um prazo de duração. Por isso que a gente tem tanta dificuldade em levar para uma pessoa um processo de emagrecimento saudável. Agora, você falou uma coisa importante. Tirando raras exceções e com muito acompanhamento médico, é importante que seja um processo, né? Porque a gente vê muito assim, a pessoa ou toma remédio ou faz uma dieta milagrosa e emagrece rapidinho. Mas depois engorda rapidinho também, porque não houve aquele processo, até que a gente está falando do projeto que existe, né? De trabalhar a mente, aprender a ter o hábito de fazer atividade física,
A escolher os produtos que vão fazer bem para a saúde. Exatamente. O processo emocional também é muito importante. Quando eu vi da outra entrevista, ela falando que existem psicólogos também que fazem parte do projeto. Por quê? Porque em momentos de tristeza que a gente busca o prazer. Seja ele o prazer da comida, seja ele outro tipo de prazer. Tem gente que busca o prazer das compras, né? Quando se sente triste. Mas é importante entender como é o estado emocional daquela pessoa. Porque o estado emocional, muitas vezes, ele causa uma dor. Essa dor não é uma dor física, mas é uma dor psíquica. E essa dor psíquica desencadeia esse desenfreamento, né, de comer, de comprar, das possessões que a gente acaba falando que a pessoa tem. A gente pode dizer que o primeiro passo, então, é realmente perceber o que está acontecendo. Olhar para si mesmo e ver o que está acontecendo, por que estou comendo tanto, por que não estou conseguindo, em vez de, sei lá, comer uma pizza inteira, comer 2 pedaços. É muito difícil fazer esse processo, porque normalmente nós somos induzidos a outros processos. Ao processo de beber com os amigos, ao processo de sair para comer alguma coisa e comer muito. Nós temos uma sociedade que existe rodízio hoje. O rodízio, ele é o convite a você comer mais do que você normalmente comeria. Então, olhar para isso é muito difícil. Eu sempre recomendo para a pessoa, olha, você está passando por esse momento, procura ajuda de um psicólogo, porque foi como eu consegui olhar para um Lucas com 140 quilos que estava desenfreado. E aí consegui, durante esse tempo, perder 18 quilos. E a ideia é perder os outros até o final do ano. Mas foi muito difícil de conseguir essa consciência sozinho. Quando eu fui no psicólogo, ele me revelou, falou, então, mas o que está acontecendo com você? Aí eu disse, eu estou fazendo isso. Ele falou, ok, dessa tristeza você tem feito o quê para tirar essa tristeza? E eu falei, não sei. E ele falou, eu sei. Já você está comendo, né? Toda vez que você se sente triste, se sente infeliz com a sua vida, você está consumindo alimentos, está consumindo para gerar prazer e sentir menos dor. Isso precisa mudar. Você precisa achar atividades que te façam bem e que você consiga trocar isso. Ou seja, fugir de vez em quando não tem problema, mas se começar a ser uma fuga constante, é aí que dá o problema. Compreender que a alimentação está ligada ao seu prazer e está ligada ao seu sistema instintivo. Então, se está ligado a isso, não é você se privar de tudo. É você saber que aquele prazer pode ser sentido em alguns momentos, mas que ele não pode ser a regra. Que ele não pode ser a regra de todos os seus dias. Que o consumo de alimento exacerbado durante todos os dias da semana e no final de semana pode ser um problema. As pessoas falam, sábado é meu dia do lixão, que eu consumo outras coisas. Pode ser um dia de aproveitar, sim, essa potencialização, esse prazer que realmente existe. Não é para a pessoa eliminar o prazer da vida dela, é para saber controlar e ter momentos de prazer. Porque senão depois acaba ficando sem graça. Também. Exatamente, daí não consegue manter. E fora a consciência pesada depois. Exatamente. Dói bastante com também, certeza. Né? Lucas, obrigada mais uma vez, viu, pela participação aqui com a gente.